Mais um Pensa e Creia, uma alegria estarmos juntos mais uma vez para desenvolver um tema que eu acredito que é muito importante. Eu fiz questão de abordar esse tema do cristão e da política depois das eleições, para não parecer que a gente esteja tomando uma certa posição partidária, né? Mas apenas uma posição de esclarecimento, que eu acredito que é muito importante, porque você deve ter ouvido demais isso, as pessoas falando, a religião não se mistura com política e tal. E é muito importante nós termos a resposta bíblica, a resposta que vem de uma reflexão profunda, né, verdadeira sobre isso, sem o interesse em jogo, né? Por isso que eu fiz questão de falar sobre o assunto logo depois das eleições, passado esse momento apaixonado que é a eleição emocional, né? A eleição é uma coisa muito emocional, partidária, partidarizada, facciosa, né? E eu, deixando isso de lado, é um momento ideal para nós meditarmos sobre um tema tão delicado como esse e nós pensarmos nisso, que o cristão ele é um ser humano, um cidadão como qualquer outro. Por que é que ele não deveria ter uma posição em relação à vida política? Então, é muito importante nós pensarmos nisso, compreendermos bem isso, você compreender bem isso, para você poder se posicionar corretamente todas as vezes em que você for questionado sobre esse tema, que é um tema tão fundamental para a vida, né? Porque política faz parte da vida. E nós vivemos num mundo muito dividido, muito polarizado, algumas questões estão sendo muito disputadas. E parece que há uma tendência no pensamento do mundo, no pensamento secular, de afastar a pessoa que tem uma religião, o cristão, o evangélico, da disputa política, como se o evangélico não devesse se misturar com a vida política, porque o Estado é laico. Essa, normalmente, a argumentação que nós ouvimos. O que significa ser o Estado laico? Um Estado laico significa que o Estado ele é um Estado que não toma partido em matéria de religião. Existem estados que têm uma religião estabelecida, como na Inglaterra. Na Inglaterra, há uma religião estabelecida pelo Estado, que é o anglicanismo. É assim na Alemanha, com o luteranismo, né? E os monarcas, né, da Inglaterra, o monarca, por exemplo, dos países escandinavos, são os chefes da igreja. Há uma mistura ali entre o Estado e a igreja nesses países. Mas isso não acontece no Brasil, porque o Estado é neutro, o Estado não toma partido em relação ao catolicismo, em relação à religião evangélica. Já tomou partido. A religião católica era a religião oficial do Império. A partir da República, isso desaparece, o Estado não toma mais partido em matéria de religião. Mas isso que é um Estado laico. Um Estado que não toma partido, mas o cidadão toma partido. O cidadão, ele é um eleitor, ele tem uma posição política, ele se posiciona em relação à política, e assim o cristão, porque o cristão ele é um cidadão como qualquer outro, ele tem uma visão de mundo orientada pela sua fé. Isso é importante, as pessoas não percebem isso. O cristão olha para o mundo sob os óculos, sob a lente da sua fé. Ele acredita muito em alguns valores que são preciosos na atmosfera bíblica, na realidade bíblica, na visão bíblica. A visão do cristão é uma visão bíblica e ele quer passar isso para todas as esferas da sua vida, inclusive para a sua cidadania. Ele quer ver os seus valores sendo respeitados no ambiente, na atmosfera, pelo Estado, na política, né? O casamento, a família, a liberdade religiosa, o respeito pela fé. Tudo isso faz parte da vida do cristão. Então, é por isso que o cristão tem o direito e também o dever de ter uma posição em relação à política. Ele não é uma pessoa neutra. O Estado é neutro, o cristão não. O cristão tem o direito de querer ver os seus valores sendo adotados pelo Estado, né? Não que ele vá dominar, que ele vá governar, ou que vai ser uma teocracia ou qualquer coisa desse tipo. Não, mas como cidadão, assim como qualquer outro cidadão, ele tem alguns valores e quer que esses valores sejam apreciados nas leis,
nas políticas públicas, naquilo que o Estado faz. Isso é natural, isso é normal, não há nada de errado nisso. Não há nada de errado em o cristão ter uma participação política. Nós vamos desenvolver algumas palavras, alguns estudos sobre isso, algumas séries no Pense e Creia. Eu queria que você acompanhasse isso. Nós estamos hoje só dando uma introdução, e essa introdução é justamente isso, você entender que o cristão ele é um cidadão, que o cristão também tem uma posição política, e o cristão tem o direito de participar da política, de votar de acordo com os seus valores, de defender os seus valores na política e defender que candidatos sejam eleitos para a defesa desses valores. Quer dizer, ele tem o direito de votar de acordo com os seus valores, de acordo com a sua visão. Não é que ele vai impor a sua visão a todas as pessoas, mas ele vai, como todas as pessoas têm o direito de votar em candidatos que vão defender os seus interesses, o cristão também tem o direito de votar em candidatos que vão defender os seus valores. Por isso, é importante ele participar do debate público, do debate político que está aí na sociedade. Ele não é uma pessoa isenta desse debate, né? E esse debate pode se refletir, porque as políticas públicas se refletem na vida, se refletem na educação, nas escolas, na propaganda, na publicidade oficial. É natural que o cristão queira ver tudo isso sendo orientado, sendo informado por valores que ele acha fundamentais para a vida da sociedade, para a vida da sua família, para a vida de seus filhos. Então, a política é importante, porque o que é política? Vamos tentar entender isso. O que significa a palavra política? A palavra política vem de polis, é uma palavra grega, né? A palavra polis significa cidade. Então, o que é política? Política era uma palavra usada pelos gregos para a arte de administrar a cidade, né? A administração da cidade é política. E isso foi passado para a administração do Estado, para a administração do país, a maneira de administrar o país, a maneira de conduzir a educação, a maneira de conduzir a economia, a maneira de conduzir a política de saúde. Tudo isso é política. E como é que o cristão vai ficar indiferente a isso? É óbvio que ele não é indiferente, porque ele é um cidadão, ele sofre o efeito de todas essas coisas. Ele tem o direito de opinar, de participar. Afinal, o que é ser cidadão? Ser cidadão significa participar ativamente da formação da política do Estado. O Estado vai... E como é que eu participo? Votando, opinando, debatendo. Tudo isso o cristão tem o direito de fazer, como qualquer outro cidadão. Ele é mais um no debate. Ele não pode ser excluído do debate só porque ele tem uma posição religiosa. E esse argumento, vamos dizer assim, fraudulento de que o Estado é laico e por isso o evangélico não pode participar da atividade política, eu digo que é um argumento fraudulento porque ele é falso, porque ele tem o objetivo de calar a boca do evangélico, de excluir o religioso da esfera pública, o que não faz sentido nenhum numa democracia, porque uma democracia significa a participação de todas as esferas da sociedade no debate político. Todos têm o direito de participar, o ateu, o cristão, o muçulmano, o judeu, todos têm o direito de participar. Por que justamente o evangélico seria excluído da esfera pública? Então, vamos desenvolver, então, várias palavras para que você entenda bem, para que você possa compreender o sentido de tudo isso. Nós estamos falando por que o cristão deve participar da política. Depois nós vamos falar como o cristão deve participar da política, quais valores nós devemos defender. Não significa defender um partido, não significa defender um candidato, mas como todas as pessoas, o cristão tem valores, uma agenda de valores que ele tem o direito e o dever de defender na esfera pública. É isso aí. Então, nos próximos Pense e Creia, se junte a nós para que estejamos juntos desenvolvendo esse tema tão importante do cristão e a sua participação na vida política, que é nada mais
do que a participação nas decisões que a sociedade toma para definir o seu destino. Como é que o cristão ia se ausentar desse papel tão importante? Pense e creia.